Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje a gente vai falar sobre a criança ferida, a sua criança ferida e os padrões a partir disso nos seus relacionamentos. Você já ouviu falar sobre isso? Tem um trauma da infância, tem uma vivência ali da minha infância, da minha criança que está guardada e como que isso se replica nas relações. Como que as minhas relações são influenciadas por algo que lá no passado não está bem resolvido dentro de mim. Bom, vamos entender um pouco melhor esse desenho e pensar em quais possibilidades, em quais conscientizações nós temos para lidar melhor com essa situação. Então vamos nessa. Olha, para a gente entender um pouco melhor de como isso tudo se estrutura, é importante a gente entender qual a importância da nossa fase criança. Mesmo agora, já adultos, então, grandes, por que essa criança ainda tem tanta influência? Bom, é na fase dos primeiros anos de vida que a gente se forma, que a gente descobre o mundo e aprende a lidar com ele. Então, naturalmente, é o momento que a gente mais está introjetando no nosso funcionamento as dinâmicas de funcionamento, então, de todos os sentidos. Como que é se relacionar com o outro, com o mundo, com os sentimentos, com as ideias, com os desejos. Então, tudo que está ao nosso redor vai sendo visto, observado. Algumas coisas já fazem sentido, outras não. E o que vai guiando um pouco melhor o rumo desse caminho? Bom, as suas referências próximas. Então, os pais, ou as pessoas que foram suas cuidadoras, os amigos, o ambiente que você participou, as referências que você teve, Às vezes, uma pessoa que leu muito, esteve muito próxima de algum tema específico, enfim, tudo isso vai guiando o caminho da descoberta. Então, essa criança, a gente pensa muito na psicologia que é como um cimento ainda sem ter endurecido, um cimento ainda mole, onde a formação ainda está ali permeável, você consegue ajustar, mexer, mas depois que seca, vira aquele concreto, ou seja, a estrutura está feita. E dentro dessa estrutura vai sendo colocado, então, estas regras que a família tem, essas dinâmicas que a família tem, os amigos, as pessoas próximas. Pensando em relacionamento, então, para você se relacionar, trocar afeto, partilhar a vida, começa a ter como referência esse tipo de relação perto de você. Então, como seus pais se relacionam, como as pessoas próximas de você se relacionam, o que é lidar com a vida a dois? O que é lidar com as brigas, com as confusões, com os ciúmes, com o amor, com o carinho, com a generosidade? Tudo isso, ainda que de um modo que uma criança ainda não saiba nomear, vai sendo percebido e aprendido dentro de você que, olha, acho que se relacionar é isso aqui. Criando então em você uma dinâmica de certa replicação ou de entendimento de que, olha, é desta forma que aprendi um pouco sobre tudo isso. E naturalmente é dessa forma então que vou ali experimentar o mundo. Bom, e então você me pergunta, o que isso tem a ver com os relacionamentos? Principalmente essa ideia da criança ferida. Que ferida é essa? Bom, se já é natural que a gente projete então nas nossas relações futuras muito do que a gente aprendeu sobre relação, é ainda mais natural que aquilo que ficou machucado em você, repercuta, seja reproduzido de maior forma. Vou explicar um pouco melhor isso. Quando nós vivenciamos a amorosidade dos nossos pais, ali a gente está descobrindo a nossa primeira relação amorosa. Ou seja, amar, se relacionar, trocar afeto e respeitar o outro como alguém diferente de mim, começa nas relações com os pais. E ali também vai se estabelecendo um pouco da dinâmica, não só que você observa da relação deles ou de casais próximos, mas em relação aos pais, aquilo que você tem de troca com eles. Então vamos imaginar uma situação em que você é uma criança que tem um pai um pouco mais agressivo, nervoso, talvez até violento em algum sentido. E tanto isso numa replicação de relacionamento, quanto isso com você mesmo. A gente começa a observar que a gente está falando de uma ferida no sentido de, talvez, de ausência, de insegurança, de desconfiança, de não se sentir amparado em vários sentidos. Então, quando a gente vem aqui para a nossa fase adulta, a gente carrega duas coisas. A possibilidade de reagir a esta ferida e de forma que sentir falta do que faltou ou também de reproduzir o que foi feito. Essas duas opções podem andar juntas, elas podem se misturarem, elas podem ser mais atuantes, uma mais atuante numa pessoa, depois a outra se torna mais atuante, mas é muito possível. Um exemplo clássico disso. Então, eu vivi um relacionamento que é um relacionamento agressivo, tanto foi comigo, quanto foi com a minha mãe, ou com a madrasta, ou alguma coisa assim. Aí cresço
e me torno uma pessoa mais agressiva também, uma pessoa talvez menos protetora, menos carinhosa, mais abusiva. Bom, está replicando muito dessa dinâmica que foi orientada, né? Orientada assim inconscientemente. E aí que está uma pergunta, você pode olhar e falar assim, bom, mas eu não aprovo isso e eu replico isso? Bom, está registrado num lugar inconsciente que no momento de tensão, no momento de euforia, pode ser que isso vá se replicando de alguma forma, isso se apresente. Esse foi só um exemplo, mas qualquer situação de falta, de ausência, de feridas de uma infância é muito reproduzida no futuro em relacionamentos por essa replicação de objeto de amor. Tinha objeto de amor pelos meus pais, entendi aquela dinâmica, agora meu objeto de amor é outro, é dentro de uma vida adulta de relacionamento e também se replica ali. Esse dei uma ideia de replicação. Agora também poderia ser o da falta. Então, o mesmo exemplo. Era um lugar que faltava esse afeto, tinha essa insegurança, tinha essa insensibilidade, até esse abuso, essa violência. Bom, então eu cresço muito faltante disso e fico o tempo todo numa ânsia de encontrar uma peça fundamental que supra essa minha dor, né? Que supra esse meu acontecimento. Isso também vem de modo muito consciente carregado, né? Você não está nitidamente ali, olha, é isso, eu preciso dessa característica para me absorver, mas fica essa busca incessante. O problema das feridas não é que você vai encontrar alguém legal, isso seria ótimo, né? Encontrar alguém carinhoso, que proteja e tudo mais, mas é o quanto que numa fantasia de ter vivido isso antes, a fantasia no presente acaba repercutindo isso de maneira muito intensa. Então você pode ficar nesse lugar de sempre inseguro, sempre duvidoso, sempre achando que não dá para confiar nas pessoas. Ou seja, esses registros que ficaram ali feridos dentro de você se repercutem no presente, mesmo não fazendo sentido, mesmo o seu companheiro, sua companheira não te dando gatilhos para isso. E aí sim a gente acaba vivendo situações tensas que estão falando mais de questões internas mal resolvidas do que mesmo de um presente a ser vivenciado. Aqui uma frase que ajuda muito a entender um pouco desse processo. Assim, nós tendemos a buscar e viver aquilo que nos é comum. Então aquilo que é próximo, aquilo que a gente aprendeu, mais uma vez falando dessa coisa de que referências tivemos para o que buscamos, vai sendo muito reproduzida. E aí sim a gente pode entender que, bom, buscar e viver aquilo que nos é comum, comum pode ser o sentido de, como eu estava falando, reproduzir esse trauma, ou seja, agir da mesma forma, reproduzir essa dinâmica, melhor dizendo, reproduzir o que eu vi que era o modo de se relacionar, ou sendo numa vertente de falta, de desejo, de vontade de suprir isso, ir talvez para aquilo que é comum é o desejo intenso, a vontade de resolver isso, a carência máxima que aconteceu por conta de tudo isso. Olha, o que faz uma pessoa ir para a reprodução, ou que faz ir para essa falta, e então em vez de um cenário ela reproduzir, querer ser igual para um outro, onde na verdade ela quer encontrar um par que supra essa dor, a diferença não dá para a gente explicar o que se dá. Talvez pela personalidade, talvez pelos rumos do caminho, pelo temperamento da pessoa. Pode ser que ela replique mais uma coisa do que outra. Mas o fato é, aquilo que é tão comum, que ficou tão marcado no momento anterior, fica aqui reagindo nesse presente. Beleza, Vitor, tudo isso, que difícil, né? Que coisa intensa e complexa, mas como que eu resolvo? Como que eu ajo? Como que eu posso ter dimensão disso, né? Até não percebo nada disso, mas será que tenho? Será que não tenho? Bom, mais uma frasezinha. Precisamos ter consciência do que nos afeta. Nada como a conscientização de tudo que lhe influencia para você entender como você está atuando. E claro, isso é processo terapêutico, é processo de autoconhecimento, é vivenciar experiências que te proporcionem aprofundamento, de reflexão consigo mesmo, mas principalmente uma terapia de longo prazo que vai fazendo você olhar para tudo isso. Claro que também é um mecanismo de defesa da nossa própria psique não revelar essas dinâmicas, parecer muito normativo, normal, até porque você vivenciou lá na sua infância, né, na sua criança ferida, e entendeu que aquilo lá é meio normal mesmo. Ué, é a forma que eu aprendi que o mundo funciona. E aí você traz com uma normalização e só vai desconfiando que não é normal quando você sofre, o seu par sofre, você está vendo que o tempo todo você está angustiado, ansioso, e assim você vai tomando algumas dicas. Você vai precisar conscientizar tudo isso e entender como que você está funcionando. E a partir disso, tendo a consciência, você domina. Porque aí sim você vai tendo o processo de agir sobre isso, com insights, também com atuações práticas, com a reflexão antes da ação. Então você vai ganhando mecanismos de controle de tudo isso.
E aí sim, construindo relações mais saudáveis, vivências mais saborosas para você e para a pessoa que está ao seu lado. Claro que não dá para a gente imaginar que esse gatilho, essa melhora vai acontecer da noite para o dia. Eu não estou falando isso para te desanimar, muito pelo contrário, é para você não se decepcionar de achar que vai ver um vídeo como esse e resolver tudo. Eu quero que esse seja o gatilho que possa possibilitar uma primeira busca, uma primeira provocação para que tudo isso continue. E aí sim vai fazer bastante sentido na sua vida, porque é um processo contínuo. Tem tantos anos que isso pode ter acontecido, tantas marcas, tenha generosidade consigo mesmo, de permitir que isso seja processado, acolhido, cuidado, para que a gente destine as nossas vivências para um lugar saudável, que a gente deseje vivenciar um amor vívido e que contribua com a nossa experiência de vida. Bom, não é um tema fácil, vale às vezes ouvir um trecho aqui de novo, vale fazer pergunta aqui nos comentários, vale a gente pesquisar mais sobre isso, porque é mesmo complexo para a gente resumir aqui. Mas espero que tenha ficado claro alguns tons sobre isso, que o caminho ao menos tenha sido esclarecido para ser entendido do que estamos falando. E bom, só espero que tenha contribuído com a sua experiência. Mas comenta aqui, me fala o que achou, me faça perguntas, estou aqui para te responder, para a gente conversar. Espero que você tenha gostado, então convido você a curtir o vídeo, a se inscrever no canal. Sempre faço muitas reflexões com esses temas e muitos outros da nossa humanidade. E olha, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.